Aquecimento vocal, exercícios de respiração e mesmo vocalizes não são essenciais apenas para cantores. A voz é uma ferramenta de trabalho para muitos profissionais. Hoje vou ensinar alguns exercícios vocais voltados para o canto, mas que podem ser feitos por qualquer um que queira desenvolver essa musculatura. Meu nome é Fabrício Santos, somos da Companhia Teenager e hoje vamos praticar um pouco da voz para o uso profissional. Vou ensinar alguns exercícios básicos que qualquer um pode praticar no dia a dia e que são essenciais para você conseguir desenvolver a sua musculatura e para conseguir trabalhar tanto o canto quanto a sua voz falada no trabalho, você que usa bastante a sua voz no dia. Primeiro, vamos começar com exercícios de respiração, pois é importante nós trabalharmos o nosso apoio pelo diafragma e manter a nossa respiração constante, fluida, para que nós podemos ter uma fala mais potente, mais articulada, ter um apoio para você falar e ter uma sustentação na sua voz, tanto a voz falada e no canto. Então vou começar acordando o nosso diafragma. Você vai localizar aqui logo abaixo da costela, onde ele está localizado, respirando e soltando, fazendo soquinhos em S. Você vai pegar o seu dedo, eu costumo falar dessa maneira, e você empurra aqui. O que você vai ter que fazer? Empurrar o seu dedo para fora. Vamos fazer assim. Respirou. Solta. Veja a pressão que eu faço para que meu dedo seja empurrado para fora. É exatamente dessa maneira. Se você tiver dificuldade, inclusive na respiração, antes de tudo, relaxa, respira e solta o seu ar. A respiração que vamos usar é a intercostal. Então, você tem que preencher essa região do seu pulmão, ó, sem tensionar. Não pensa em levantar o ombro, porque você vai estar tensionando e colocando muita pressão nessa sua região onde está a sua laringe e as pregas vocais. Você não vai conseguir fazer, vai fazer muito esforço e vai ficar travada a sua voz. Então você pode usar as suas mãos em volta da sua costela e empurrar ela lateralmente, ó. Assim, logo em seguida, você já pode começar o seu exercício. Respirou. E você pode repetir algumas vezes, durante 1 ou 2 minutos. É bom fazer esse exercício. Se você não tem esse costume do apoio, ele é essencial, porque se a gente vai no dia a dia, usamos muito a voz, ou vai cantar sem esse apoio, a nossa voz fica muito sem tônus. Ela não vai ter uma potência, não vai ter projeção, porque você não está conseguindo apoiar ela. Então treine essa respiração, relaxa, não sobe o ombro e trabalha o seu diafragma fazendo esse soquinho. Agora, eu vou ensinar um exercício de respiração, lembrando, usando esse apoio, essa respiração intercostal, e nós vamos contar. Nós vamos contar de 1 até 15, mas subindo de 3 em 3. Vamos lá, eu vou fazer e depois vocês podem repetir. Respirou. E vai contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantendo a postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Repare bem, eu estou falando com uma voz leve. Não precisa falar com uma voz pesada. Use essa voz leve e faça essa contagem de 3 em 3. Lembrando que a respiração é inicial e você vai prolongando o tempo e mantendo a mesma respiração inicial. Agora nós vamos fazer vibração de lábios, certo? Não vamos fazer até muito agudo, vamos fazer bem de boa. Pensa em pouca voz, não coloca uma vibração. Pensa em que você vai colocar, localizar a sua voz na região da boca, como no exercício anterior da contagem, fazendo leve. No lábio, vamos fazer a mesma coisa. Bem aqui, ó. Fazer bem levinho. Vamos lá? Certo? Vocês podem também fazer uma repetição somente, lembrando levinho. Pensa que vai vibrar essa sua região. Talvez você possa sentir uma coceirinha no nariz, sentir vibrar até aqui em cima, porque você vai puxar realmente aqui, ó. Fazer esse som com essa leveza, jogando aqui para a região da orofaringe e um pouco de rinofaringe. Bom, agora vamos para o próximo exercício e vamos fazer vibração de língua. A função é bem parecida com a vibração de lábios. Vamos trabalhar essa região de boca, língua e também essa vibração aqui onde vai estar tirando os pigarrinhos, ajuda bem também, tá? Então você vai fazer o som de tru, com a língua fazendo este bico. Lembrando de usar o apoio e sua respiração intercostal. Vamos lá? Certo? Próximo exercício, vamos fazer o que chamamos de humming. Esse é um exercício bom para fazer a localização de voz nessa sua região de orofaringe. E você vai fazer primeiro, só para você ter essa sensação, você vai fazer assim. Deixar os lábios juntos, cerrados. Não encosta o dente. E você vai sentir essa vibração na máscara do rosto. Feito isso, você vai fazer o mesmo exercício, mas só que mastigando e fazendo a escalinha. Vamos lá?
fazer ele assim, dessa maneira, mais devagar. E lembrando sempre de manter o seu apoio e mexer bem para trabalhar toda essa musculatura. Bom, agora vamos fazer alguns vocalizes. Primeiro vamos fazer com U, o som de U, essa escalinha, subindo e descendo. Lembrando, como se estivesse tomando um suco, sugando um milkshake. Fazendo isso aqui, ó. U, essa voz mais escura, mais pro fundo da sua voz. Pensa nessa sensação de preguiça, numa baleia. Pensa uma voz bem assim, lá no fundo. E perceba que a sua laringe vai descer. Isso aqui é bom para treinar também o abaixamento de laringe. Quem tem essa dificuldade quando vai falar ou quando vai cantar, que sobe muito e tensiona essa região. Então pensa em relaxar, sugou e você começa a fazer o exercício. Respirando bem, apoiando bem também para ter essa estabilidade na sua voz, na postura e impondo ela. Vamos lá? E finalizando essa parte, vamos fazer o enha. A região onde vamos colocar é uma região de mais rinofaringe, mas tomando cuidado para não deixar essa voz colocada no nariz, certo? É um brilho do rosto, da máscara do rosto, um brilho mais natural e, claro, com a consequência de trazer a rinofaringe. Então, cuidado para não fazer uenha. Uenha, vai ser uenha, 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 e não uenha, uenha. Vamos lá? Uenha, 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 uenha. 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 Certo. Antes de seguirmos, vamos passar um exercício que é de articulação. Ele se chama pra, tra, cra. Então podemos colocar como PRA, TRA, KRA. E vai funcionar como? Você vai falar pra, tra, cra, pré, tré, cré, pre, tre, cre, pri, tri, cri, pró, tró, cró, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Esse exercício é para articular, então vai ter que fazer exagerado. Pode começar numa velocidade bem devagarzinha, pra, tra, cra. Pode começar assim. E conforme for ganhando
e conseguindo articular bem essas palavras, o som delas sair bem, pode aumentar a velocidade. E esse exercício é bom também para tirar sotaque, sabe? Por exemplo, aquele R de porta. Esse exercício também é usado para isso, tanto porque vai neutralizar esse sotaque, tanto que é usado para cantores e atores, na preparação vocal. Para tirar algum sotaque, para você não falar um texto falando, por favor, abra a porta. Então, esse exercício, com o tempo, ele vai trabalhar essa musculatura e tirar esse sotaque, além de articular bem a sua voz para o texto e para a música. Então, ele vai funcionar assim. Vamos lá, começando devagar. Pra, tra, cra, pré, tré, cré, pre, tre, cre, pri, tri, cri, pró, tró, cró, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Aumentar só mais um pouquinho. Pra, tra, cra, pré, tré, cré, pre, tre, cre, pri, tri, cri, pró, tró, cró, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Seguindo, agora outro exercício que vamos passar vai ser de abaixamento de laringe. Antes de começar, lembra de fazer isso aqui, ó. Como se estivesse sugando um milkshake, um suco, um macarrão. Lembra de respirar, que é importante. Essa respiração intercostal, ó. E usar o seu apoio. Então você vai fazer como? Esse exercício de abaixamento de laringe, você vai falar os meses do ano, de janeiro a dezembro. E você pode prolongar, porque é um exercício de abaixamento de laringe, é um exercício de respiração e apoio. E esse controle da voz, de poupar a sua voz. Então, eu vou dar o exemplo e você pode ir seguindo, mas usando da mesma respiração. Você vai respirar e com a mesma respiração vai terminar os meses do ano ou até onde você conseguir. Chegou dezembro, ainda tem bastante ar para gastar, volta no janeiro e assim vai sucessivamente. Vou dar o exemplo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E assim vai. Você respirou, lembra dessa sensação de, sabe, desenho, que tem dublagem de baleia. Você reparar sempre ter essa voz de fundo, uma voz bem gorda, uma voz escura e com pouca força. E repara, no homem principalmente é fácil de reparar a laringe, porque temos aqui esse aqui que nós chamamos de gogó. Quando nós fazemos isso, ele desce. Então é mais fácil de perceber do que nas mulheres. Porém, o resultado é o mesmo. Fez isso aqui, a sua laringe desceu automaticamente. Então, fazendo isso, lembre-se, repara se sua laringe desceu, se a sua voz veio para o fundo. Tenta economizar ar, não joga. Janeiro. Economiza o ar. Janeiro. Para dentro. Então você pode repetir isso umas 4, 5 vezes, se você for praticar todo dia. Se não, fica aí uns 5 minutinhos praticando esse exercício. É muito importante, porque vai trazer esse relaxamento, essa sensação de estar relaxado, abaixar a sua laringe e trabalhar essa voz calma. Essa sensação de apneia, que parece que você está sem ar, mas lembre-se que você respirou antes e apoiou. Então você consegue fazer esse exercício treinando essa sua respiração, seu apoio, o abaixamento de laringe e controle da voz. Bom, agora estamos caminhando para a parte final do vídeo. Vamos conversar um pouco. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a voz falada e cantada. Fizemos alguns exercícios básicos que você pode estar treinando e
que também vai ajudar na sua voz falada, para você que trabalha comunicação, você que fala em público, que utiliza muito a voz durante o dia e precisa ter uma voz mais precisa, mais consistente, uma voz que não machuca, uma voz mais suave, mais colocada. E também para a voz falada e cantada no meio do teatro musical. Por exemplo, se você vai criar um personagem, o personagem tem as suas características, o personagem tem a fisionomia dele, o tamanho, se ele é um pouco mais forte, se ele é fraquinho, se ele é magro, se ele é mais gordo, tudo influencia na escolha da sua voz. Como você vai criar o seu personagem, você já tem que pensar que a sua voz, ela tem que estar ligada. A voz e o corpo estão ligados. Não pode ser diferente. Se é um personagem que já existe, você simplesmente vai ter só o trabalho de interpretar ele, decorar falas. Também é necessário você fazer esse trabalho de reconhecer e saber a voz que você vai usar. Porque se você, por exemplo, tem uma voz, sua voz natural é mais fina, você vai ter que pensar que o seu personagem vai ter que ter uma voz parecida com a sua. Você não pode fugir muito para o personagem da realidade da sua voz, a não ser que o personagem é um personagem caricato, um bicho, um monstrinho, um pássaro, ou então é um objeto, por exemplo, igual na Bela e a Fera, que tem os objetos que falam. Então, você tem que pensar nisso. Porque também tem a música, então você tem que pensar se o seu personagem, ele também tem música. Porque a voz, a melodia que você vai estar cantando ali, ela tem que ser próxima da sua voz natural à do personagem. Então, por exemplo, a minha voz é essa. Eu vou dar um exemplo com a música de abertura, que é inicial do Aladdin, que é Noites da Arábia. Essa música, por exemplo, eu já vi montagens com diversos tipos. Tipo, já vi até o gênio, numa montagem que fizeram colocar o gênio para cantar, ou um comerciante lá da feira, que tem lá no desenho. Porém, eu já vi gente gordona, magrinha, fazendo, e cada um com um estilo diferente de voz. O tipo da voz é diferente, escolhida para aquele personagem. Então, se o seu personagem tem uma voz mais assim, a música vai ter que girar em torno disso. Uma voz mais forte, uma voz mais escura. Igual em outros musicais também, que tem de época. Você tem que ver tudo isso, o estilo do musical, como que é as músicas, os ritmos, se é um musical de rock, de pop, se é um musical com música mais old Broadway, tudo isso. Então você tem que levar em consideração se é um musical com músicas líricas, e tem que estar junto com a voz do personagem, tem que estar ligada. Vamos falar também agora de uns cuidados que temos que ter com a voz. Primeiro, hidratar, muito importante. A água faz muito bem, não gritar, evitar falar sempre muito alto, pessoas que têm a voz muito grave, muito pesada, que fica aqui e vai dar aula, professores ou comunicadores. Essa voz pesada vai cansar, vai fadigar, porque o seu músculo, lembra que eu falei que no grave as pregas vocais elas vibram com mais força, então o impacto é maior, isso vai trazer uma fadiga. Não que isso vai fazer você ter alguma doença, um nódulo, coisas assim do tipo, mas só que vai fadigar a sua voz. Por isso tem muitas pessoas que trabalham com voz. Quem nunca ouviu falar, um professor falar que nossa, hoje eu trabalhei muito, tô com a voz cansada, principalmente aqueles que já estudaram à noite. Eu mesmo já escutei muitos professores falarem isso. Minha voz está cansada, então eu não posso falar alto. Por quê? Provavelmente, como a turma também da sala sabemos que faz muito barulho, então eles precisam chamar a atenção, porém, provavelmente ele não tem um acompanhamento, ele não faz uma reabilitação, tratamento com fono, passar com otorrino, fazer esses tratamentos periodicamente, então eles simplesmente gritam, eles querem chamar a atenção dos alunos, então eles vão falar alto, eles vão espremer, eles vão comprimir
toda essa musculatura, fazendo com que tudo fique muito tenso e pensa agora tudo aqui fechado, sem espaço lá atrás na sua faringe e a prega vocal vibrando, isso vai machucar e muito. Isso sim vai trazer prejuízos vocais, vai deixar rouco, dar rouquidão, pode trazer um nódulo, coisas desse tipo. Porque está fazendo muito esforço, dá calo vocal. Então tem que tomar cuidado. Então não usa a voz dessa maneira com gritos, exageros. Busque uma voz de conforto. Pensa num comissário de bordo. Atenção, senhores passageiros. Essa voz seria uma voz muito boa. Então acha esse caminho para encontrar essa voz mais leve. Até você que tem uma voz mais grave, fala mais grave, pense em falar um pouco mais na região de oro, região de fala. Lembra do exercício do hum? Quando você fizer o hum, se você abrir sua boca, você vai ver onde está hum, ela está na região de orofaringe. Então é essa região onde você vai ter uma voz mais relaxada, você vai ter uma voz para usar o dia inteiro, uma voz mais confortável, e você vai poder utilizar de chamar a atenção, ô fulano, ei, usando essa voz e trazendo também para a máscara, porque você vai estar projetando, jogando sua voz à frente. Alunos, fiquem quietos! Você vai chamar a atenção e postar a sua voz e mostrar autoridade também. Então, tenha esse cuidado com a sua voz. Não grite, não abusa, apesar que não é ligado diretamente com coisas geladas, mas pensa que você está utilizando a sua voz o dia inteiro, está mais fadigada, às vezes sua voz está meio... Você fala, quando você acorda, você fala, minha garganta parece estar meio irritada. Isso aqui é uma coisa mais aqui nessa região de faringe, onde nós vemos amígdalas e tal, então você fala, está irritado. Se você for tomar coisas muito geladas, vai irritar mais. Não quer dizer que vai pegar suas pregas vocais, porque não passam por elas. Você vai passar pelo sistema digestivo, tudo que você come e que você bebe. Vai passar pela faringe, esôfago e aí vai. Diferente de ar, porque nossas pregas vocais só passam ar. Então, não chega lá. Então, cuidado com a sua voz. E já falando disso, vamos falar um pouco de mitos também. Coisas que nós fazemos, principalmente quem tem apresentações, quem vai fazer show, ou teatro musical, ou teatro, ou vai utilizar muito a voz, tem medo de certos alimentos e que é meio que rotineiro, sabe? Que todo mundo come, todo mundo gosta e tem medo de, putz, isso aqui vai me prejudicar. Então vamos falar de alguns assim só para ficar meio que atento sobre isso, porque você pode também dar uma pesquisada em sites confiáveis de fonoaudiologia, de otorrinolaringologia e vai saber desses alimentos o que acontece com eles, sabe? Por exemplo, o chocolate. Chocolate, eu já ouvi muitas pessoas falarem, você vai comer chocolate, vai estragar a sua voz, vai prejudicar a sua voz, você vai cantar. Tem que ter um certo cuidado, sim. Porém, não é bem dessa maneira. Pode-se dizer, então, que é mito. O chocolate não vai estragar a sua voz. Mas só que tem a forma que o chocolate age quando comemos, aí que nós temos que avaliar, ver o que está acontecendo. Porque o chocolate, ele tem a sua gordura, ele tem o açúcar. Quando você come, ele derrete na boca. Você percebe que a sua saliva fica mais espessa, ela fica grossa, dá aquela sensação de grude, que tá todo grudando, uma coisa assim, aquela sensação de pigarro. Você tem vontade de fazer o quê? Isso sim vai prejudicar a sua voz. Você não pode fazer isso porque vai estar trazendo um impacto muito grande para as suas pregas vocais, raspando ela. Então vai machucar os vasos sanguíneos que passam por ela. Mas o chocolate ele não afeta diretamente, porque ele vai para o sistema digestivo. Então, se você tem um dia de apresentação, um dia eu vou dar aula, uma palestra, por exemplo, às 6 horas da tarde, você pode comer chocolate nesse dia? Sim, pode comer. Mas colocando assim como regra, umas 2 horinhas antes de você ir trabalhar de forma mais constante, mais efetiva a voz,
para com o chocolate, justamente para a salivação voltar ao normal. E se você comer o chocolate, toma aquela água, porque vai também tirar já essa sensação, essa saliva grossa da boca. Então você toma a água e ok, beleza, você não vai afetar sua voz, não vai prejudicar, não vai acontecer nada com as suas pregas vocais, sua voz vai continuar normal. Então é mais esse cuidado da saliva, a salivação espessa, essa sensação de grude na boca. Mas pode usar normal, usar e abusar do chocolate. A maçã, vamos lá. Ela é boa ou não é boa para a voz? Sim, a maçã ela é boa. Por quê? Ela tem algumas funções. Ela tem substâncias. E quando você morde ela, você percebe que ela solta um líquido próprio da fruta. E ela tem essa função adstringente. Por quê? Quando você mastiga a maçã, ela vai estimular toda a sua gengiva, as suas musculaturas e vai provocar o estímulo da saliva. E a sua saliva, a salivação vai ser mais fina. Por isso que praticamente todo mundo, quando come maçã, fala, nossa, parece que eu tô, ó, tá tudo limpo, parece que eu tomei água, parece que tá tudo perfeito na voz, por causa disso, dessas substâncias, dessa estimulação da saliva, tornando ela mais fina. E também é boa porque ela é dura. Quando você morde a maçã e você mastiga, você já está trabalhando toda a musculatura da sua boca. Você está aqui, ó, mastigando, fazendo força. Vai trabalhar a sua língua. Então você já está trabalhando os músculos aqui dessa região toda, trabalhando a sua língua, trazendo essa salivação mais fina, porque ela tem essa função adstringente. Então a maçã ela é boa sim para a voz. Bebidas. Vamos lá, o álcool. Será? Vamos dizer que o álcool, justamente por causa do álcool, ele traz essa sensação de dormência. Assim também como, vamos colocar o gengibre, por exemplo, vai. Uma bala de gengibre. Ela também não vai, ela não tem como você falar que ela é boa para a voz. Porque ela vai atuar nessa região aqui mais da faringe, aqui de cima. Então, quando você está com a garganta inflamada, você comer uma bala de gengibre, ela vai adormecer. O álcool, tem gente que fala até que tomar conhaque é bom para a garganta, tal, os mais antigos lá da roça, coisas assim, que eu já ouvi histórias de estar com uma inflamação, tomar uma pinga, porque vai melhorar. Isso é errado. Não melhora em nada, não vai ajudar em nada, falar a verdade. Vai dar uma sensação momentânea de dormência. Para você que trabalha com a voz e toma o álcool, você vai perder o controle da musculatura, justamente porque vai ficar adormecida essa região. Se você perde o controle, todo aquele trabalho que tivemos de poupar a voz, uma voz de um consumo que vai ser grande, você vai consumir bem essa voz sem prejudicar. Tudo isso, tirar esse esforço, vai ter sido em vão, porque você vai perder o controle sobre a sua musculatura. Então você vai forçar mais, você vai fadigar mais. E com isso, se você forçar a fadigar mais, você vai acabar afetando as suas pregas vocais justamente por causa desse esforço. Então o álcool tem que ter muito cuidado. A bala de gengibre não vai fazer mal para você, mas é mito de que ela vai melhorar a sua voz, que ela vai atuar nas pregas vocais, porque ela não vai nem passar pelas pregas vocais. Cigarro. Faz mal? Muito mal. Tanto que a maioria dos casos de câncer na laringe é por causa do cigarro. Por causa de toda a substância, aquela fumaça que você leva para dentro. Porque o cigarro, sim, ele vai para o seu sistema respiratório. Ele vai passar pela traqueia, vai para o pulmão, vai passar pelas pregas vocais. Lembra que eu falei que as pregas vocais só vão passar ar. Pela região da faringe, sistema digestivo, as bebidas e os alimentos. Então pensa, aqui está a nossa boca, aqui é a faringe, e quando nós ingerimos algo, alimento aqui, ele vai para a região aqui do sistema digestivo, esse tubo de trás, fazendo essa separação. Diferente quando é algo
mandando com ar, que é o caso do cigarro, que vai atingir sim diretamente o seu sistema respiratório, as suas pregas vocais. Então o cigarro faz muito mal à sua voz. E nas partes já também de cuidado, que você pode estar usando também, que vai te ajudar muito e que é muito indicado, muitos cantores usam, atores, teatro musical também, é o nebulizador. Ele é um aparelho que você vai colocar ele aqui, como igual ao inalador, e você vai aspirar aquela fumaça. E também ele tem no formato como se fosse um tubo que você vai colocar somente na boca e usar ele para aspirar, levando aquela fumaça úmida diretamente para as pregas vocais. Por isso é muito usado para quem utiliza muito a voz, cantores, atores de teatro musical, porque ele vai diretamente atuar nas pregas vocais, diferentemente da água, que ela também tem a sua função de hidratar, porém ela hidrata indiretamente. É porque ela passa pelo sistema digestivo e, como eu falei, os dois tubos estão próximos. Então, ela vai passar perto ali e vai trazer essa sensação de hidratar. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Sigam as dicas. Podem fazer pesquisas dessas coisas que fazem bem ou mal também para a sua voz. Se hidratem, cuidem da sua voz, tá? E tenham bom proveito para o uso da sua voz falada e cantada. Obrigado.